Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu dei uma pausa no vídeo porque eu tava checando uma mensagem. Ai, Thales, você é muito ocupado. Sim, tô brincando, gente. Assim, eu parei o vídeo algumas vezes, né? Até agora, até o momento. Eu parei o vídeo para atender o chamado do iFood, né? Porque eu peço comida em casa e eu não cozinho em casa. Yeah, I don't know how to cook. Unfortunately. Yeah. I always order food. Eu sempre peço comida. E outra coisa que eu queria mencionar com vocês é o seguinte. Eu tava respondendo uma mensagem. Aí eu achei que o vídeo tava continuando. E eu continuei. Só depois que eu fui ver que o vídeo tinha parado. Olha só o amadorismo da criatura, né? Como que eu vou virar um youtuber de sucesso desse jeito, né? Gente, eu tô brincando mais uma vez, eu não tenho pretensão de virar youtuber. A minha pretensão aqui é ajudar o maior número de pessoas possíveis a estudar inglês. Só isso, né? As pessoas querem estudar inglês de forma gratuita, né? Sem custos genuinamente, porque eu duvido muito que os professores de inglês de cursinhos, alguns que eu conheço, que eu não vou mencionar o nome, eu duvido muito que eles estejam fazendo vídeos dando aula gratuitamente. Então, assim, eu tô fazendo isso porque eu gosto. Azar o de quem não faz, né? E eu espero que eu esteja ajudando realmente vocês a estudar inglês. Esse é o meu propósito principal. Então, vamos continuar? Aqui, eu tinha parado nessa parte aqui, ó. Eu tava explicando que always é sempre, never é nunca, usually geralmente, sometimes algumas vezes, certo? Então assim, quando eu falo assim, I always play video games in the evening, eu sempre jogo videogames à noite. Aí eu circulei o in porque eu queria enfatizar o seguinte: antes de advérbios de tempo como the evening, the morning, afternoon, eu uso a preposição in. Aí você me pergunta, Thales, por que eu uso in? Não sei, tá? Não sou especialista nisso, não, mas eu só sei que é o famoso só sei que foi assim, tá? Então, I always play video games in the evening. Então, geralmente, quando você vir advérbios de frequência como always, never, usually, sometimes, o tempo verbal que você vai adotar é o presente simples. Eu sempre jogo videogames à noite. O que está constatado aqui, olha, meu videogame tá ligado, daqui a pouco eu vou jogar, tá vendo? O videogame tá ligado. Então, I always play video games in the evening. Isso é uma coisa certa, é uma coisa frequente, é um fato geral, né? Como vou dizer, é um fato geralmente conhecido. Eu sempre jogo videogames à noite. Então, assim, a depender da frequência, você vai adotar advérbios diferentes. Always é sempre, never é nunca. Então, se eu quiser dizer que eu nunca jogo videogames à noite, eu vou dizer I never play video games in the evening. Aí você me pergunta, Thales, por que eu coloco o advérbio entre o sujeito e o verbo? Porque é assim. Se eu quiser escrever I play always video games, tá errado. Por isso que eu cortei aqui, tá? Eu tinha feito no vídeo passado, mas como eu achei que estava filmando e não estava, olha só o amadorismo da criatura, né? Eu até coloquei, não pode. I play always tá errado. Right? Então vamos continuar. Aí eu dei um outro exemplo, né? He usually goes to work on foot. Ele geralmente ou usualmente vai ao trabalho a pé.
Aí eu enfatizei o seguinte: quando você quer dizer a pé, a preposição que se usa é on foot. Aí você me pergunta, Thales, é on por quê? Não sei. Você tem que memorizar, on foot. Se você vai ao trabalho de carro, by car. Se você vai ao trabalho de avião, né, que você é rico, trilhardário, by plane. Certo? Aí assim, he usually goes to work. Por que o go tem um ES? Lembra? O verbo terminou com uma vogal. Go, o verbo go é o verbo ir. Quando tem o he, she ou it no presente, o verbo ele vem acrescido de S. Só que no caso do verbo go, ele vem acrescido de ES, não somente de S. Certo? I never eat dinner. Nossa, Thales. Nossa, Thales, você nunca janta? Eu nunca janto. Tá errado, né? De acordo com o fato geral, tá errado. Porque, assim, depende da fome, né, gente? Tem dia que a gente come, tem dia que a gente não come. Então, I never eat dinner. Eu nunca como jantar, ou seja, eu nunca janto. Se eu quiser conjugar esse tempo verbal com ele, né? Ele nunca janta, como que vai ficar? He never Ai, Thales, tá errado. Lógico que tá errado. Eu fiz isso de propósito para você poder colocar o S aqui, ó. Ah, moleque, viu? Então, he never eats dinner. Gente, aqui tá separado, tá? Me perdoem. O termo aqui tá junto. Pode parecer que tá junto, mas não tá, não. He never eats dinner. Ele nunca janta. Por que eu coloquei o S? Porque reza a lenda que para he, she ou it eu coloco S no verbo. Ai, Thales, você colocou S no verbo go. Sim, eu coloquei S no verbo go, porque a regra diz que quando ele termina com O, né, vogal, eu coloco S. Outras regras relevantes que nós já vimos. Deixa eu ver aqui. Quando ele termina com SH, eu coloco ES. Por exemplo, he finishes work, né? He does, ou she does, o verbo fazer, eu coloco ES. Então, assim, vai depender do verbo. Por isso, tá? Mas, em modo geral, você vai colocar S. They often see each other. Eles geralmente se veem, né? One another. Eu acho que seria melhor usar ao invés de each other, one another. Eu vou explicar para vocês por quê. Each other geralmente é assim. Você tem eles frequentemente, né? Esse often aqui é frequentemente. O se é o verbo ver, tá? Eles geralmente vêm um ao outro, né? One another. Ou se vêm, né? Um ao outro. Quando você está envolvendo duas pessoas, você usa each other. E quando você, né, se refere a mais de uma pessoa, evidentemente, mais de duas pessoas, você vai usar one another, né? Enfim, isso aqui é um detalhe. Não se preocupe com isso agora. É só um exemplo. Então, assim, often é um advérbio de frequência usado no presente. Então, assim, o presente simples... Aí você me pergunta, Thales, quando que eu uso o presente simples?
O presente simples ele é usado com esses advérbios aqui. Always, never, usually, sometimes. E outra coisa, o presente simples ele também é usado para fatos, né, que ocorrem em geral ou que são verdadeiros de modo geral. Por exemplo, water boils at 100 degrees centigrade. Água ferve, né, aos 100 graus centígrados. É um fato. Então, eu usei o presente simples. Porque é um fato, é algo que acontece de modo geral. Earth goes around the sun. A Terra gira em torno do Sol. Goes around é como se fosse vai em volta. Ai, Thales, por que você colocou essa aqui? Porque Earth, que é o substantivo terra, é it, não é uma pessoa, certo? E não é plural. Então é it. It goes. Lembra que quando você tem o verbo go, o verbo do, para he, she ou it você coloca S? Ah, Thales, lembrei. Então tá bom. So far so good? So far so good. Então, a Terra gira em torno do Sol. Então, assim, esses exemplos, eles evidenciam fatos gerais, coisas que normalmente ocorrem. Coisas que ocorrem em geral, coisas que ocorrem todo o tempo. Então, você vai usar o presente simples para esses casos, tá? Ok. Então é isso, gente. No próximo vídeo, nós vamos estudar o present simple. Ai, Thales, eu vou estudar o presente simple de novo? Sim, você vai estudar o presente simples na negativa, tá? Eu tô anotando aqui para deixar evidente o que a gente tem que ver no próximo vídeo. Have a nice week. Bye, bye.